9. Coopere com o inevitável. Certa vez, quando eu era garoto, estava brincando com alguns dos meus amigos no sótão de uma cabana rústica de madeira, velha e abandonada, no noroeste de Missouri. Quando fui descer do sótão, coloquei os pés no peitoril da janela por um momento, e depois pulei. Eu usava um anel no dedo indicador esquerdo, e quando pulei, o anel ficou preso na cabeça de um prego e arrancou o meu dedo. Eu gritei. Tive muito medo e a certeza de que ia morrer. Mas depois que a mão ficou curada, eu nunca mais me preocupei com ela, nem por um segundo. O que adiantaria? Eu aceitei o inevitável. Muitas vezes, passo meses inteiros sem pensar no fato de que eu só tenho 3 dedos e o polegar na minha mão esquerda. Há alguns anos, conheci um senhor que estava operando um elevador de carga em um dos prédios comerciais no centro de Nova York e percebi que ele havia perdido a sua mão esquerda. Perguntei-lhe se a perda desta mão o perturbava. Ele disse, claro que não. Dificilmente eu penso sobre isso. Não sou casado e só penso nisso quando eu tento enfiar a linha pelo buraco da agulha. É surpreendente com que rapidez nós aceitamos quase todas as situações. Se necessário, nos ajustamos e nos esquecemos delas. Muitas vezes eu penso numa inscrição nas ruínas de uma catedral do século XV em Amsterdã, na Holanda. Esta inscrição diz em flamengo, que assim seja. Não poderia ser de outra forma. Enquanto você e eu passarmos pelas décadas, vamos enfrentar muitas situações desagradáveis, coisas que acontecem. Elas não poderiam ser de outra forma. Nós temos uma escolha. Ou as aceitamos como inevitáveis e nos ajustamos a elas, ou podemos arruinar as nossas vidas nos rebelando e talvez no final acabar tendo um colapso nervoso. Aqui está um conselho bastante sábio de um dos meus filósofos favoritos, William James. Aceite as coisas como elas são. A aceitação daquilo que acontece é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio. Elizabeth Conley, de Portland, Oregon, descobriu isso da pior forma possível. Aqui está uma carta que ela me escreveu. No mesmo dia em que a América estava comemorando a vitória de nossas forças armadas no norte da África, recebi um telegrama do Departamento de Guerra. O meu sobrinho, a pessoa que eu mais amava, desaparecera em combate. Pouco tempo depois, chegou outro telegrama dizendo que ele havia morrido. Fiquei abalada de tanta tristeza que senti. Até então, eu achava que a vida havia sido boa para mim. Eu tinha um emprego que amava. Eu havia ajudado a criar o meu sobrinho. Ele representava para mim tudo o que era bom e agradável num jovem. Eu acreditava que todo o pão que eu havia lançado sobre as águas estava retornando para mim como um bolo. Então veio este telegrama. O meu mundo caiu. O mundo caiu. Senti que a vida não valia mais a pena. Fiquei desleixada no trabalho, ignorava os meus amigos, desisti de tudo. Eu fiquei amargurada e rancorosa. Por que o meu sobrinho foi levado? Por que esse bom rapaz, com a vida inteira pela frente, tinha que morrer? Eu não conseguia aceitar isso. A minha tristeza foi tanta que decidi desistir do meu trabalho e ir embora, me esconder nas minhas lágrimas e tristeza. Estava arrumando a minha mesa, pronta para pedir demissão, quando encontrei uma carta que eu havia esquecido. Uma carta que este sobrinho que havia morrido escreveu para mim quando a minha mãe morreu há alguns anos. É evidente que todos nós sentimos falta dela, a carta dizia, e especialmente a senhora. Mas eu sei que a senhora vai prosseguir. A sua filosofia pessoal fará com que faça exatamente isso. Nunca me esquecerei das belas verdades que me ensinou. Onde eu estiver, ou quão distantes estivermos, eu me lembrarei que a senhora me ensinou a sorrir e a aceitar o que vier, como um homem. Eu li e reli aquela carta. Parecia até que ele estava do meu lado, falando comigo. Ele parecia estar me dizendo, por que a senhora não faz o que me ensinou? Prossiga para o que der e vier. Esconda as suas mágoas mais arraigadas debaixo de um sorriso e prossiga. Então voltei a trabalhar. Parei de ser amarga e rebelde. Eu ficava repetindo as palavras. Está feito. Não posso mudar isso. Mas eu posso e vou continuar conforme o seu desejo.
Eu me devotei ao meu trabalho com toda a minha mente e com todas as minhas forças. Comecei a escrever cartas aos soldados, filhos de outras pessoas. Fui estudar no período noturno, buscando novos interesses e comecei a fazer novos amigos. É quase difícil acreditar na mudança que aconteceu na minha vida. Parei de amargurar o passado, o que já se foi. Estou vivendo cada dia agora com alegria, assim como meu sobrinho queria que eu fizesse. Fiz as pazes com a vida. Aceitei o meu destino. Agora estou vivendo a vida mais plena e completa que já conheci. Elizabeth Conley aprendeu o que todos nós vamos aprender mais cedo ou mais tarde, ou seja, que devemos aceitar e cooperar com o inevitável. Que assim seja. Não poderia ser de outra forma. Essa não é uma lição fácil de aprender. Até reis em seus tronos sempre tentaram lembrar disso. O falecido Jorge V tinha estas palavras num quadro pendurado na parede de sua biblioteca no Palácio de Buckingham. Ensina-me a não chorar pela lua e nem por leite derramado. O mesmo pensamento foi expresso por Schopenhauer desta forma. Uma boa porção de renúncia é uma prioridade na jornada da vida. Evidentemente, as circunstâncias em si não nos tornam felizes ou infelizes. É a forma com que reagimos às circunstâncias que determina os nossos sentimentos. Jesus disse que o reino dos céus está dentro de você. Ali também está o reino do inferno. Todos nós podemos enfrentar o desastre e a tragédia e triunfar sobre eles, se for o caso. Talvez pensemos que não, mas temos recursos internos surpreendentes dentro de nós que nos auxiliarão se fizermos uso deles. Somos mais fortes do que pensamos. O falecido Buff Tarkington sempre dizia: eu poderia aguentar qualquer coisa que a vida lançasse contra mim, exceto uma coisa: a cegueira. Eu jamais aguentaria isso. Então, certo dia, quando ele já tinha mais de 65 anos, Tarkington olhou para baixo, para o carpete no chão. As cores estavam fora de foco e ele não conseguia enxergar o desenho. Foi a um especialista e soube da verdade trágica. Ele estava perdendo a visão. Um olho já estava quase cego. O outro não estava muito melhor. O que ele mais temia aconteceu. E como é que Tarkington reagiu ao pior de todos os desastres? Ele pensou: chegou. Este é o final da minha vida? Não, para sua surpresa, se sentia feliz. Ele até viu o lado engraçado. Óculos o irritavam. Eles flutuavam em frente aos seus olhos e cortavam a sua visão. Mas quando um grande corpo flutuava em frente aos seus olhos, ele diria: olá, lá vem o vovô de novo. Onde será que ele vai numa manhã maravilhosa como esta? Como é que o destino poderia dominar um espírito como este? A resposta é que não podia. Quando veio a escuridão total, Tarkington disse: eu descobri que podia aceitar a perda de minha visão, assim como um homem aprende a aceitar qualquer coisa. Se eu perdesse todos os 5 sentidos, sei que poderia viver dentro da minha mente, porque é na mente que nós vemos, é na mente que vivemos, caso saibamos ou não. Na esperança de restaurar a visão, Tarkington teve que se submeter a mais de 12 cirurgias em um ano, com anestesia local. Ele reclamou disso? Ele sabia que precisava ser feito, que não podia escapar disso. Então, a única forma de diminuir o sofrimento era aceitá-lo com boa vontade. Ele recusou um quarto particular e foi para uma enfermaria onde podia estar com outras pessoas que também tinham problemas. Ele tentava alegrá-las. E quando teve que se submeter a repetidas cirurgias, com plena consciência do que estavam fazendo com os seus olhos, tentou lembrar-se da sorte que tinha. Que maravilha, ele disse. Que maravilha que agora a ciência é capaz de fazer uma cirurgia em algo tão delicado quanto o olho humano. A maioria dos homens teria se transformado numa pilha de nervos se tivessem que se submeter a mais de 12 cirurgias e à cegueira. Mas Tarkington disse: eu não trocaria essa experiência por uma mais feliz. Ela me ensinou sobre a aceitação.
Ele aprendeu que teria forças para suportar tudo que a vida lhe lançasse e que, conforme John Milton descobriu, não é desprezível ser cego. É apenas desprezível não ser capaz de suportar a cegueira. Margaret Fuller, a mais famosa feminista da Nova Inglaterra, certa vez adotou como seu lema "Eu aceito o universo". Quando o velho e nervoso Thomas Carlyle ouviu isso na Inglaterra, ele bufava. Por Deus, espero que sim. Sim, e por Deus, é melhor você e eu aceitarmos o inevitável também. Se reclamarmos e lutarmos contra ele e nos amargurarmos, nós não vamos conseguir mudar o inevitável, mas nós podemos mudar. Eu sei, porque já tentei. Certa vez, me recusei a aceitar uma situação inevitável com a qual fui confrontado. Eu banquei o tolo e reclamei contra ela e me rebelei. Transformei as minhas noites em infernos de insônia. Trouxe sobre mim mesmo tudo o que eu não queria. Finalmente, após anos de autotortura, tive que aceitar o que eu sabia desde o início, que eu jamais poderia mudar. Eu deveria ter gritado muitos anos atrás com o velho Walt Whitman. Como gostaria de poder confrontar a noite, as tempestades, a fome, a gozação, o acidente, a rejeição, como as árvores e os animais fazem. Passei 12 anos trabalhando com gado, mas nunca vi uma vaca Jersey ter febre porque o pasto estava secando por falta de chuva ou por causa da neve e do frio, ou porque o seu namorado estava dando mais atenção para outra vaca. Os animais confrontam a noite, tempestades e a fome calmamente. Então, eles nunca têm colapsos nervosos ou úlceras estomacais, e eles nunca ficam loucos. Eu quero dizer que nós não temos outra opção a não ser aceitar todas as adversidades que surgem em nosso caminho. Não chega nem perto. Isso é mero fatalismo. Contanto que haja uma chance de podermos salvar uma situação, vamos lutar. Mas quando o bom senso nos diz que não podemos lutar contra algo e que não há outra opção, então, em nome da nossa sanidade, não vamos olhar o antes e o depois e desejar que não aconteça. O falecido Jim Hawkes, da Universidade de Colômbia, me disse que havia tomado a rima de Mother Goose, Mãe Ganso, como um de seus lemas. Para cada aflição debaixo do sol, há uma solução ou não. Se houver, tente encontrá-la. Se não houver, não se preocupe. Enquanto eu escrevi este livro, entrevistei vários empresários que eram líderes na América e fiquei impressionado pelo fato deles terem cooperado com o inevitável e viverem as suas vidas praticamente livres de preocupação. Se eles não tivessem feito isso, teriam desabado sob o esforço. Aqui estão alguns exemplos do que estou dizendo. J.C. Penney, fundador da grande rede de lojas Penney, me disse: "Eu não me preocuparia se perdesse todos os dólares que tenho, porque não vejo o que se ganha com a preocupação. Eu faço o melhor que posso e deixo os resultados nas mãos dos deuses." Henry Ford me disse quase a mesma coisa. Quando as coisas estão fora do meu controle, eu deixo que elas mesmas se resolvam. Quando perguntei a K.T. Keller, então presidente da Chrysler Corporation, como ele deixava de se preocupar, ele respondeu: "Quando estou enfrentando uma situação difícil, se eu conseguir fazer algo a respeito, eu faço. Se não puder, simplesmente a esqueço." Eu nunca me preocupo sobre o futuro, porque não conheço nenhuma pessoa viva que possa descobrir o que vai acontecer no futuro. Há tantas forças que podem afetar o futuro. Ninguém pode dizer o que desperta estas forças, ou as entende. Então por que se preocupar com elas? K.T. Keller teria vergonha se você dissesse que ele é um filósofo. Ele é apenas um bom empresário, mas se deparou com a mesma filosofia que Epíteto ensinou em Roma há 19 séculos. Só existe um caminho para a felicidade, que é parar de se preocupar sobre as coisas que estão além do poder de nossa vontade. Sarah Bernhardt, a Divina Sarah, foi um exemplo ilustre de uma mulher que sabia como cooperar com o inevitável. Por meio século, ela foi rainha do teatro e imperava em 4 continentes, a atriz mais amada da Terra.
quando tinha 71 anos e estava quebrada, havia perdido todo o seu dinheiro. O seu médico, o professor Pose, de Paris, disse-lhe que teria de amputar a sua perna. Enquanto atravessava o Oceano Atlântico, ela havia caído no convés durante uma tempestade e machucado a perna gravemente. A flebite se alastrou, sua perna encolheu. A dor se tornou tão intensa que o médico achou que sua perna deveria ser amputada. Ele teve muito medo de contar à brava e tempestuosa divina Sara sobre o procedimento que seria aconselhável. Tinha certeza que a terrível notícia acabaria numa explosão de histeria. Mas ele estava errado. Sara olhou para ele por um momento e depois disse em voz baixa: "Se isso é o que deve ser feito, então é o que deve ser feito." Era o destino. Enquanto ela estava sendo transportada para a sala de cirurgia, seu filho chorava. Ela acenou para ele e disse alegremente: "Não saia daí, eu já volto." A caminho da sala de cirurgia, ela recitou a cena de uma de suas peças. Alguém lhe perguntou se estava fazendo isso para se alegrar. Ela disse: "Não, para alegrar os médicos e enfermeiras. Será um grande peso para eles." Depois que se recuperou da cirurgia, Sarah Bernhardt fez uma turnê mundial e encantou o público por mais 7 anos. "Quando pararmos de lutar contra o inevitável", disse Elsie McCormick, num artigo da revista Reader's Digest, "nós liberamos a energia que nos permite criar uma vida mais rica." Nenhum de nós tem emoção e vigor suficientes para lutar contra o inevitável, e, ao mesmo tempo, o suficiente de sobra para criar uma vida nova. Escolha uma ou outra. Ou você pode se dobrar com as tempestades inevitáveis da vida, ou você pode resistir a elas e quebrar. Eu vi isso acontecer numa fazenda que tenho em Missouri. Plantei muitas árvores naquela fazenda, e no início elas cresceram com uma rapidez surpreendente. Depois veio uma tempestade de neve e cobriu cada galho com uma espessura grossa de gelo. Ao invés de arcar-se graciosamente com o peso, estas árvores resistiram com muita arrogância e quebraram. Se romperam sob o peso e tiveram que ser destruídas. Elas não aprenderam a sabedoria das florestas do norte. Eu já viajei centenas de milhas através das florestas perenes do Canadá e nunca vi um abeto ou um pinho quebrados pelo peso da neve ou de gelo. Estas florestas perenes sabem como se dobrar, como curvar os seus galhos, como cooperar com o inevitável. Mestres de jiu-jitsu ensinam seus alunos a curvar-se como o salgueiro e não resistir como o carvalho. Por que você acha que os pneus do seu automóvel ficam em pé na estrada e são tão castigados? Primeiro, os fabricantes de pneus tentaram fabricar um pneu que resistisse aos choques da estrada. Logo ficou cortado em tiras. Depois, eles fabricaram um pneu que absorvesse os choques da estrada. Um pneu que podia aguentar. Você e eu podemos durar mais e aproveitar uma viagem mais tranquila se aprendermos a absorver os choques e sacudidas durante a difícil jornada da vida. O que aconteceria se resistíssemos aos choques da vida ao invés de absorvê-los? O que aconteceria se recusássemos a nos curvar como o salgueiro e insistíssemos em resistir como o carvalho? A resposta é fácil. Nós teríamos uma série de conflitos internos. Ficaremos preocupados, tensos, estremecidos e neuróticos. Se formos ainda mais longe, rejeitando o mundo real e nos retrairmos no mundo de sonhos criados por nós, então ficaremos loucos. Durante a guerra, milhões de soldados assustados tiveram que aceitar o inevitável ou ficariam loucos. Como exemplo, vamos tomar o caso de William H. Casselius, de Glendale, Nova York. Aqui está uma palestra merecedora de prêmios que ele deu em uma das minhas classes em Nova York. Logo após entrar para a guarda costeira, fui designado a um dos lugares mais quentes deste lado do Atlântico. Fui promovido para supervisor de explosivos. Imagine só, eu, um excelente vendedor, me tornando supervisor de explosivos. Só o pensamento de estar em cima de milhares de toneladas de TNT é suficiente para congelar a medula óssea de um excelente vendedor. Recebi apenas 2 dias de instrução.
E o que aprendi me deixou com mais medo ainda. Eu nunca vou me esquecer da minha primeira missão. Num dia escuro, frio e nublado, recebi as minhas ordens num pier aberto em Caven Point, Bayonne, Nova Jersey. Fui designado ao porão número 5 do meu navio, onde tive que trabalhar com 5 estivadores. Eles tinham costas fortes, mas não sabiam nada sobre explosivos. E estavam carregando bombas muito potentes, cada uma contendo 1 tonelada de TNT, explosivo suficiente para mandar aquele navio pelos ares. Estas bombas muito potentes estavam sendo baixadas por 2 cabos de guindaste. Eu ficava dizendo para mim mesmo, e se um destes cabos escorregar ou quebrar? Meu pai! Eu estava com medo. Eu tremia. A minha boca estava seca. Os meus joelhos arcados. O meu coração estava acelerado. Mas eu não podia fugir. Isso seria deserção. Eu seria envergonhado. Os meus pais seriam envergonhados. E eu poderia ser morto com um tiro por deserção. Não podia correr. Eu tive que ficar e olhar a forma precária com que aqueles estivadores estavam lidando com aquelas bombas potentes. O navio poderia explodir a qualquer minuto. Após 1 hora ou mais desse medo horrível, comecei a usar um pouco de bom senso. Comecei a repreender-me. Olha aqui, e se você explodir? E daí? Você nunca saberá o que aconteceu. É uma forma fácil de morrer. Muito melhor do que morrer de câncer. Não seja idiota. Você não vai viver para sempre. Você deve fazer este trabalho ou vão atirar em você. Então é melhor você começar a gostar dele. Falei comigo mesmo durante horas e comecei a me sentir mais à vontade. Finalmente, dominei a minha preocupação e meus medos, forçando-me a aceitar a situação inevitável. Eu nunca vou me esquecer desta lição. Todas as vezes que sou tentado a me preocupar com algo que eu não posso mudar, dou de ombros e digo, esqueça. Eu sei que funciona, mesmo para um excelente vendedor. Depois da crucificação de Jesus, a cena de morte mais famosa em toda a história foi a morte de Sócrates. Daqui a 10.000 séculos, as pessoas ainda estarão lendo e apreciando a descrição imortal dela, feita por Platão, uma das passagens mais lindas e mais comoventes de toda a literatura. Certos homens de Atenas, invejosos e ciumentos do velho Sócrates, que andava descalço, lançaram acusações contra ele e o julgaram e condenaram à morte. Quando um carcereiro simpático deu a Sócrates o copo de veneno para que ele bebesse, disse, peço que suportes sem amargura aquilo que precisa ser feito. Sócrates fez isso. Ele enfrentou a morte com uma calma e renúncia que tocaram as orlas da divindade. Peço que suportes sem amargura aquilo que precisa ser feito. Estas palavras foram pronunciadas 399 anos antes do nascimento de Cristo. Mas este mundo antigo de preocupação precisa mais destas palavras hoje do que nunca. Peço que suportes sem amargura aquilo que precisa ser feito. Eu já li praticamente todos os livros e revistas que pude encontrar que tratassem, mesmo que remotamente, sobre como banir a preocupação. Você gostaria de saber qual foi o melhor conselho sobre a preocupação que eu descobri após toda essa leitura? Bem, aqui está. Resumido em 25 palavras. Palavras que você e eu deveríamos colar no espelho dos nossos banheiros para que cada vez que lavássemos os nossos rostos, pudéssemos também apagar todas as preocupações de nossas mentes. Esta oração inestimável foi escrita pelo Dr. Reinhold Niebuhr. Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Para quebrar o hábito antes que ele te quebre, a regra número 4 é: coopere com o inevitável.